Oi, pessoal. Esta noite vamos mergulhar em um dos cenários mais brutais que alguém poderia enfrentar. Sobreviver a um cerco medieval. Imagine-se em cima das muralhas de uma cidade fortificada, o sol mal surgindo no horizonte, e lá, ao longe, em uma colina distante, milhares de soldados se reunindo. Bandeiras tremulam ao vento, armaduras reluzem sob a luz do sol, e o som ritmado dos tambores de guerra ecoa pelo ar. Você está cercado. E sejamos honestos. Você provavelmente não sobreviveria a isso. Então, antes de se acomodar, tire um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente gosta do que eu faço por aqui. E me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são. Adoro ver até onde essas histórias chegam. Agora, apague as luzes. Talvez ligue um ventilador para aquele som de fundo suave e vamos mergulhar juntos nesta jornada de hoje. A névoa fria da manhã se desfaz lentamente, revelando o vasto campo que se estende até o horizonte. Você está ali, no topo das muralhas da cidade, as mãos firmes sobre as pedras geladas e ásperas do parapeito. Ao seu lado, outros guardas sussurram entre si, trocando olhares preocupados enquanto observam o que se desenha à distância. Tropas, incontáveis tropas, marcham em formação organizada, cercando a cidade como um colar de aço e desespero. Bandeiras tremulam orgulhosamente no vento, exibindo brasões inimigos em cores vibrantes, leões dourados, águias negras e lanças cruzadas. Os tambores de guerra batem em um ritmo constante, pulsando como um coração coletivo, cada batida fazendo o ar parecer mais pesado. Não demora muito para que as primeiras estruturas comecem a surgir no campo adversário. Enormes torres de cerco sendo erguidas, catapultas sendo armadas com pedras do tamanho de carroças e arietes reforçados com ferro, prontos para arrebentar os portões da cidade. Você já ouviu histórias sobre esses monstros de madeira? Máquinas de destruição, capazes de romper muralhas que pareciam intransponíveis. Agora eles estão aqui, à sua frente. E o destino da cidade repousa sobre as muralhas que você vigia. Um soldado ao seu lado solta um suspiro tenso. Nunca vi um exército tão grande. Ele murmura, quase como se estivesse falando consigo. Mesmo. Você não responde, mas sente o mesmo nó se formar no estômago. O que antes era apenas rumor, sussurrado nas tavernas e nas feiras, agora se torna uma realidade palpável e cruel. Historicamente, os cercos medievais não eram eventos rápidos. Ao contrário do que se imagina em filmes e séries, eles podiam durar meses, até mesmo anos. Era um jogo de paciência e resistência, onde o verdadeiro inimigo não era apenas o exército do lado de fora, mas a fome, a doença e o medo crescente dentro dos muros. Os preparativos começam a todo vapor. Arqueiros são posicionados em pontos estratégicos. Grandes potes de óleo fervente são levados para os parapeitos e pedras pesadas são empilhadas para serem lançadas contra os invasores. A palavra de ordem é clara. Ninguém entra. Ninguém sai. A cidade está oficialmente sitiada. No horizonte você observa estandartes sendo erguidos, cada um marcando um setor diferente do cerco. Eles estão se organizando, alguém murmura atrás de você. De fato, o exército inimigo começa a formar acampamentos bem estruturados, com tendas alinhadas, fogueiras acesas e pequenas barricadas. Eles vieram para ficar, e pelo que tudo indica por muito tempo. Curiosamente, muitos generais medievais preferiam cercos prolongados a ataques diretos. A estratégia era simples: deixar o inimigo definhar por conta própria. A comida acabaria, a água escassearia e o pânico se espalharia como fogo em palha seca. Historiadores ainda discutem se essa abordagem era puramente estratégica ou se também servia para demonstrar poder e domínio psicológico sobre os sitiados. Você sente um frio subir pela espinha. A realidade é clara. Não há escapatória fácil. Os portões foram trancados e reforçados, e cada homem capaz de lutar foi convocado para defender os muros. Mulheres e crianças foram levadas para os subterrâneos da cidade, onde supostamente estariam mais seguras. Mas você sabe,
que se o cerco durar tempo demais, não haverá lugar seguro o suficiente. O sino da torre principal toca 3 vezes, o chamado para a guerra. Os arqueiros preparam seus arcos. Os soldados verificam suas lâminas e os capitães distribuem ordens rápidas. Você toma sua posição tentando ignorar o tremor nas mãos. Lá embaixo, os inimigos começam a marchar, firmes e determinados. As torres de cerco avançam centímetro por centímetro, arrastadas por dezenas de homens de ombros largos e braços musculosos. Catapultas são ajustadas, e os arietes são levados para a linha de frente. O som dos tambores aumenta e o céu é preenchido com o voo sombrio de corvos que parecem antecipar o que está por vir. Seu coração bate mais rápido. O cerco começou, e a cidade está à mercê do tempo e da fome que inevitavelmente virá. O silêncio que se segue ao toque dos sinos é quase ensurdecedor. Lá de cima das muralhas, você observa os preparativos finais dos defensores. Os arqueiros verificam seus arcos, amarrando bem as cordas e preparando as flechas em feixes organizados. Catapultas improvisadas são arrastadas para posições estratégicas, e barricadas de madeira reforçada são erguidas nas passagens principais. O comandante da guarda, um homem de rosto marcado por cicatrizes e olhar firme, caminha de um lado para o outro, distribuindo ordens rápidas. Seus passos são seguros, mas seu olhar trai a atenção do momento. Mantenham as muralhas reforçadas, ninguém se aproxima sem autorização. Ele grita, e sua voz ecoa pelas pedras. Você está em uma das torres de vigia, e a vista lá de cima é ampla e assustadora. O exército inimigo se espalha como uma mancha de ferro e sangue pelo campo. Fileiras de soldados organizados, estandartes tremulando e máquinas de cerco sendo montadas com precisão. Torres móveis, feitas de madeira reforçada, começam a tomar forma. Engenhocas imensas, altas o suficiente para alcançar o topo das muralhas quando empurradas até lá. Os engenheiros do inimigo não perdem tempo. Catapultas são alinhadas, seus braços imensos sendo tensionados com cordas grossas e resistentes. Você observa enquanto soldados carregam pedras do tamanho de barris para os cestos de lançamento. Curiosamente, durante a Idade Média, era comum que os exércitos sitiantes usassem não apenas pedras, mas também carcaças de animais e até cadáveres infectados para espalhar doenças dentro das muralhas. Um método brutal, mas eficaz. Estão se preparando para o primeiro disparo. Alguém ao seu lado murmura, e você sente o ar ficar mais pesado. Um silêncio denso se instala, interrompido apenas pelo ranger da madeira das máquinas de cerco. De repente, um grito atravessa o ar. Abaixem-se! E você se joga contra as pedras ásperas, sentindo a poeira subir, enquanto um projétil enorme atravessa o céu, assobiando como uma tempestade que se aproxima. O impacto é devastador. A pedra atinge uma parte das muralhas a poucos metros de você, fazendo estilhaços de rocha voarem em todas as direções. Um soldado não é rápido o suficiente. Você o vê cair para trás, um corte profundo em sua testa, o sangue escorrendo pelo rosto chocado. A realidade do cerco se torna mais clara a cada segundo. As catapultas inimigas não cessam. Pedras continuam a voar, batendo contra as muralhas, com força implacável. Algumas quebram em pedaços menores, lançando fragmentos afiados que atingem qualquer um no caminho. Outras racham a estrutura antiga, criando pequenas fendas que são rapidamente reforçadas pelos defensores com madeira e barro. Mantenham a posição. O comandante berra, sua voz ecoando pelo pátio. Mas você consegue perceber a tensão nas suas palavras. Uma muralha não é feita para resistir indefinidamente, e a cada impacto, o temor cresce de que um colapso possa ocorrer. Historiadores ainda discutem se as fortificações medievais eram realmente eficazes em resistir a longos cercos ou se sua principal função era apenas atrasar o avanço inimigo. Alguns relatos indicam que, em muitos casos, as muralhas desabavam antes que qualquer ajuda externa chegasse, selando o destino dos que estavam presos lá dentro. Enquanto você corre para auxiliar na preparação das defesas, percebe como cada
parte da cidade fortificada parece se mover em sincronia. Homens e mulheres carregam baldes de água para apagar pequenos focos de incêndio causados pelos impactos. Crianças são vistas ajudando a empilhar sacos de areia nos pontos mais frágeis das muralhas. Há uma sensação de urgência no ar, uma tensão palpável que gruda na pele e deixa um gosto metálico na boca. De repente, um novo som surge do campo inimigo. Um grupo de soldados avança, empurrando o que parece ser uma torre de cerco, alta, com camadas de madeira reforçada e um topo protegido por couro grosso e molhado. A estrutura se arrasta pelo campo como uma besta lenta e inexorável. Você observa com os punhos cerrados enquanto ela avança centímetro por centímetro, protegida pelos arqueiros inimigos que disparam flechas para cobrir a movimentação. Os arqueiros ao seu lado se posicionam, cordas tensionadas, os olhos fixos nos soldados que empurram a torre. Esperem, o comandante ordena, a voz baixa, quase um sussurro. A torre se aproxima. O ranger da madeira é audível agora. Você sente seu coração bater mais rápido. A palma das mãos começa a suar. Agora, o grito rasga o ar e dezenas de flechas são disparadas de uma só vez. O céu escurece por um momento enquanto os projéteis voam em arco, e você assiste, com uma mistura de medo e alívio, enquanto vários dos inimigos caem, atingidos no peito e nas pernas. Mas a torre não para. Com uma determinação assustadora, ela continua avançando. Cada metro ganho com o sacrifício dos homens que a empurram. Ao longe, outra catapulta é disparada. O projétil corta o ar com um som ameaçador e atinge a base da muralha, fazendo-a tremer sob seus pés. A poeira sobe, e você sente pequenos fragmentos de pedra atingirem seu rosto. A torre está cada vez mais perto, e os defensores redobram os esforços. Pedras são lançadas do topo das muralhas. Óleo fervente é despejado em torrentes sobre os soldados abaixo. Gritos de dor e pavor ecoam pelo campo de batalha. Você observa tudo, sentindo o peso do cerco se abater sobre seus ombros. Esta é apenas a primeira investida, e já está claro. Sobreviver a um cerco medieval é um teste implacável de resistência, coragem e pura sorte. As primeiras luzes do amanhecer mal tocam o céu quando você se levanta de seu breve descanso encostado nas frias pedras da muralha. O cheiro de fumaça ainda paira no ar, resultado das tochas acesas durante a madrugada para manter os invasores afastados. Seu corpo dói e os músculos protestam contra cada movimento. No entanto, não há tempo para descanso. O cerco está longe de terminar, e os preparativos para o próximo ataque já começaram. Lá embaixo, nos becos estreitos da cidade, os cidadãos se organizam como podem. Barricadas são reforçadas, armas improvisadas são distribuídas, e pequenos fogareiros crepitam em esquinas, onde mulheres e homens preparam pães duros e sopas ralas para sustentar os defensores. A comida já está sendo racionada, e não é difícil perceber o olhar de preocupação nos rostos marcados pela sujeira e pela tensão. A fome, inevitavelmente, é uma das primeiras inimigas em um cerco prolongado. Historicamente, muitas cidades sitiadas sucumbiam não pela força dos invasores, mas pela escassez de alimentos. Os estoques se esgotavam rapidamente e medidas desesperadas precisavam ser tomadas. Durante o cerco de Leningrado, por exemplo, os habitantes recorreram a comer serragem misturada com farinha para esticar o pouco que restava. Embora o contexto seja diferente, a desesperança é a mesma. Você cruza as ameias da muralha, observando a movimentação lá fora. O exército inimigo continua seu avanço meticuloso, montando mais catapultas e ajustando as torres de cerco que agora se encontram ainda mais próximas dos muros. Eles estão estabelecendo uma linha de suprimentos fixa, trazendo carroças carregadas de provisões e armas. Isso significa apenas uma coisa: eles não planejam ir embora tão cedo. Os arqueiros ao seu lado trocam olhares preocupados, as mãos firmes nos arcos e os olhos atentos a qualquer movimento. O comandante passa por vocês, um olhar severo em seu rosto marcado pelo tempo. Precisamos de mais homens nas ameias. Eles vão testar nossas defesas hoje. Ele diz, a voz grave como um trovão distante.
E ele estava certo. Mal o sol se ergue completamente, e o som dos tambores de guerra ecoa novamente. O campo inimigo ganha vida em questão de minutos. Soldados se posicionam em fileiras perfeitas, escudos reluzentes erguendo-se como um mar de aço. Você observa enquanto bandeiras são agitadas e comandos são dados. A organização é impecável. Eles sabem o que estão fazendo. Lá vem eles. Alguém murmura ao seu lado, a voz carregada de uma resignação amarga. Você engole em seco e se prepara. A primeira linha de ataque é composta por soldados de infantaria, protegidos por escudos largos e armaduras pesadas. Eles avançam em passos sincronizados, protegendo-se das flechas que começam a cair das muralhas. Você dispara seu próprio arco, vendo a flecha cortar o ar e acertar um escudo com um baque surdo. Eles continuam avançando, impassíveis. A estratégia é clara. Eles querem testar os pontos fracos da muralha, desgastar os defensores e, se possível, abrir brechas nos portões principais. Enquanto isso, as torres de cerco são arrastadas mais perto. Um esforço coletivo que avança metro a metro, como uma inevitável maré de madeira e ferro. Os defensores reagem com tudo o que têm. Flechas chovem dos parapeitos, grandes pedras são lançadas do alto, e potes de óleo fervente são despejados sobre os soldados inimigos. Gritos de dor e pânico se espalham. Mas a linha de frente não recua. Eles continuam avançando, seus passos ritmados como um tambor macabro. Curiosamente, muitos dos sitiantes trazem consigo grandes escudos cobertos de couro grosso e molhado, preparados para resistir ao fogo e ao óleo quente. Um método simples, mas engenhoso, que mostra o quanto estavam preparados para esse cerco. Historiadores ainda discutem se essas práticas de proteção eram adotadas universalmente ou se variavam, de acordo com a região e os recursos disponíveis. Em alguns relatos, disse que exércitos sitiantes usavam até mesmo peles de animais recém-abatidos para isolar o calor, uma solução rudimentar, mas eficaz. Você se lembra das histórias que ouviu na infância sobre cercos que duraram meses até anos? A ideia de passar um tempo indefinido confinado dentro das muralhas com cada dia trazendo novas ameaças e menos comida parece sufocante. Mas agora é a sua realidade. Um grito atravessa o ar. Fogo! Você observa enquanto uma linha de arqueiros inimigos se posiciona e, num movimento sincronizado, disparam flechas flamejantes em direção às muralhas. O céu se ilumina com dezenas de pequenos rastros de luz, e por um instante é como se estrelas caíssem sobre a cidade. Os impactos são imediatos. As flechas cravam-se em madeiras secas, em estandartes e até em corpos de soldados. Pequenos focos de incêndio começam a surgir, e você é rapidamente convocado para ajudar a apagá-los. Baldes de água são passados de mão em mão, e panos, molhados, são lançados sobre as chamas. A cidade, no entanto, resiste. As muralhas permanecem de pé, os defensores se reagrupam e os focos de incêndio são rapidamente contidos. Você sente um leve alívio ao perceber que o ataque não foi tão devastador quanto poderia ter sido, mas a sensação é passageira. Ao longe, você vê a preparação de mais uma rodada de disparos das catapultas. Rochas gigantescas são colocadas em posição, e os engenheiros ajustam os ângulos das máquinas. O comandante da muralha cruza seu caminho, o rosto marcado pela poeira e pelo cansaço. Ele para por um instante, coloca uma mão em seu ombro e diz com a voz grave: "Hoje foi só um teste. O verdadeiro ataque ainda está por vir. E você acredita nele." A noite cai sobre a cidade sitiada como um manto pesado e sufocante. Lá do alto das muralhas, você observa as fogueiras inimigas pontilhando o horizonte como estrelas distantes e ameaçadoras. O ar está frio, cortante, e a fumaça das tochas preenche seus pulmões a cada respiração. Os defensores descansam em turnos, sempre atentos aos movimentos do exército que cerca a cidade. As muralhas são patrulhadas constantemente. Grupos de soldados caminham em silêncio. Apenas o som das botas ecoando sobre a pedra. Alguns param para observar o inimigo. Outros apenas murmuram preces baixas, esperando que o próximo ataque não seja pior do que o anterior.
Entre eles, você se mistura, os olhos fixos nas sombras que dançam lá fora, tentando antecipar qualquer movimento. Historicamente, os cercos noturnos não eram comuns, mas não eram impossíveis. Os atacantes, conscientes da vantagem da escuridão, às vezes tentavam escalar as muralhas ou sabotar portões durante a noite. Em alguns casos, até mesmo túneis secretos eram cavados, permitindo a infiltração de pequenas tropas no coração da cidade. Era uma estratégia arriscada, mas que já havia rendido vitórias notáveis. A lenda do cerco de Antioquia, durante a Primeira Cruzada, conta que os cruzados conseguiram invadir a cidade com a ajuda de um traidor que permitiu sua entrada pelos portões durante a madrugada. O que parecia uma fortaleza impenetrável ruiu em questão de horas. E enquanto você caminha pelas pedras frias da muralha, esse pensamento não sai da sua cabeça. Será que alguém aqui dentro poderia trair a cidade? Ei, você! Um soldado ao seu lado chama sua atenção. Ele é jovem, provavelmente não, muito mais velho do que você, mas com olhos cansados de quem já viu mais do que deveria. Eles estão construindo algo. Ele aponta para o campo inimigo, e você estreita os olhos para enxergar melhor. No meio da escuridão, à luz das fogueiras, figuras se movem rapidamente. Carregam pedaços de madeira, martelos, grandes correntes de ferro. A estrutura cresce lentamente, uma forma monstruosa tomando vida no centro do acampamento. É uma torre de cerco, maior do que as outras. Ele sussurra, quase como se tivesse medo de acordar algum demônio adormecido. E ele está certo. Essa nova torre é diferente, mais alta, reforçada com grossas tábuas de madeira e coberta por peles molhadas, provavelmente para evitar que seja incendiada. Você sente um calafrio percorrer a espinha. Aquela coisa vai alcançar as muralhas facilmente se eles conseguirem empurrá-la até aqui. Os comandantes notam a movimentação também. Mensageiros correm de um lado para o outro, distribuindo ordens rápidas. Reforcem as defesas, preparem o óleo, coloquem mais homens nas muralhas. Você ouve os gritos ecoarem pelas ruas estreitas da cidade. A preparação é frenética. Grandes potes de óleo fervente são levados até os parapeitos, prontos para serem despejados sobre os inimigos que tentarem escalar. Arqueiros se alinham, testando a tensão das cordas de seus arcos, enquanto outros afiam espadas e verificam armaduras. Até mesmo os habitantes comuns são convocados para carregar suprimentos e reforçar barricadas. Curiosamente, você observa enquanto algumas mulheres se juntam aos homens nas defesas. Com arcos em mãos e expressões determinadas, elas se posicionam lado a lado, prontas para lutar. E isso não é apenas uma romantização moderna. Há registros históricos de mulheres defendendo cidades em cercos medievais, especialmente quando os números de combatentes masculinos começavam a diminuir. A famosa Joana d'Arc, por exemplo, liderou tropas em batalhas e cercos decisivos durante a Guerra dos 100 Anos. Enquanto a preparação continua, você não pode deixar de pensar no quão desesperadora é essa situação. A cidade está completamente cercada. Os suprimentos começam a escassear, e agora, uma monstruosidade de madeira está sendo construída do outro lado do campo. O primeiro sinal de movimento acontece pouco antes do amanhecer. Você está descansando. Por alguns minutos, os olhos quase se fechando quando um som distante ecoa pelo campo. É um ranger profundo e grave, como o de madeira sendo arrastada sobre terra e pedra. Você se levanta de imediato, os sentidos em alerta. Lá embaixo, no campo inimigo, a grande torre de cerco começa a se mover. Soldados empurram com todas as forças, gritos de incentivo são lançados, e ela avança lentamente, mas de forma constante, em direção à muralha. Eles estão vindo, alguém grita e a muralha ganha vida em segundos. Arqueiros preparam suas flechas, pedras são roladas para os parapeitos, e o óleo fervente começa a borbulhar nos grandes potes de ferro. A tensão é palpável. Você se posiciona ao lado dos outros arqueiros, o coração martelando no peito. A torre avança cada vez mais perto, até que os detalhes começam a ficar claros. Homens armados protegem suas laterais, erguidos por escudos de madeira grossa.
No topo, arqueiros inimigos já se preparam para disparar, prontos para atacar assim que chegarem à altura das muralhas. Fogo! O comandante berra, e as primeiras flechas cortam o ar. Elas encontram os escudos inimigos com um som seco. Algumas se cravam nas tábuas, outras atravessam pequenos espaços, atingindo os soldados. Mas a torre não para. Seu avanço é lento e implacável, como uma sombra crescendo ao pôr do sol. Você sente o suor escorrer pela testa, a respiração pesada de quem sabe que a batalha está prestes a estourar em um confronto direto. As muralhas tremem com o impacto das catapultas inimigas, mas permanecem firmes. A torre está agora a apenas alguns metros, e os primeiros ganchos começam a ser lançados contra as muralhas, presos com correntes grossas e firmes. Preparem-se. O comandante grita novamente e você ajeita o arco em suas mãos, tentando controlar o tremor dos dedos. Está chegando a hora do confronto direto, e as muralhas estão prestes a ser testadas como nunca antes. A muralha estremece sob os impactos constantes das catapultas inimigas. As pedras gigantes se chocam contra a fortificação, lançando fragmentos de rocha em todas as direções. Cada golpe é um lembrete brutal de que o cerco está longe de acabar, e que cada segundo que passa, a cidade se aproxima um pouco mais do colapso. Você se mantém firme em seu posto, os olhos atentos à monstruosa torre de cerco que agora se ergue ameaçadoramente perto dos muros. Ela é imensa, seus andares superiores cobertos por grossas peles encharcadas para resistir ao fogo. Os soldados que a acompanham empurram com força, enquanto arqueiros protegidos por escudos disparam flechas em direção aos defensores. As setas cruzam o céu em arcos perfeitos, cortando o ar com um som agudo e mortal. Você se abaixa instintivamente, sentindo o vento de uma delas passar perigosamente perto. Os outros arqueiros ao seu lado disparam de volta, tentando retardar o avanço, mas a torre não para. É como um monstro mecânico, avançando inexoravelmente. A estratégia do inimigo é clara: alcançar a muralha e despejar seus soldados diretamente sobre ela. Se conseguirem fazer isso, as defesas da cidade serão esmagadas em combate corpo a corpo, onde o número dos atacantes superaria em muitos defensores. Olho! Alguém grita atrás de você, e você se afasta rapidamente enquanto dois homens musculosos erguem um enorme caldeirão de ferro, despejando seu conteúdo fervente sobre a lateral da torre. O líquido quente cai como uma torrente, crepitando e soltando fumaça ao atingir a madeira. Gritos de dor ecoam lá embaixo quando alguns soldados inimigos são atingidos pelas gotas que espirram. Mas, para seu horror, a torre continua avançando, o couro encharcado protegendo grande parte de sua estrutura do óleo escaldante. Historicamente, o uso de óleo fervente era uma tática brutal, mas limitada. Não era qualquer cidade que possuía recursos para ferver grandes quantidades de óleo. Muitas vezes usava-se água quente ou areia aquecida para o mesmo propósito. Em alguns casos, até mesmo sal derretido era despejado das muralhas, causando queimaduras profundas e quase impossíveis de tratar. Você se posiciona novamente, o arco firme em suas mãos, e observa enquanto os ganchos de ferro são lançados, das bordas da torre presos a correntes grossas. Eles se cravam nas ameias da muralha com um som metálico e ameaçador. Os invasores estão se preparando para a escalada. Não os deixem subir, o comandante berra, a voz rouca de tanto gritar. A tensão se espalha entre os defensores e você sente os dedos começarem a formigar. Os primeiros soldados inimigos começam a escalar as correntes, subindo com agilidade surpreendente. Suas armaduras refletem a luz do sol, e suas mãos firmes agarram os elos de ferro com determinação. Arqueiros disparam sem piedade. E você os acompanha, lançando flechas contra os alvos que se erguem pelas correntes. Alguns são atingidos no peito ou nas pernas, despencando para a morte abaixo. Mas para cada homem que cai, dois parecem tomar seu lugar, subindo com ainda mais ímpeto. Os primeiros invasores finalmente alcançam a borda da muralha. Espadas são desembainhadas em um relâmpago de aço, e o combate corpo a corpo começa. Você sente a adrenalina disparar,
o coração martelando no peito enquanto o som metálico dos choques de lâmina ecoa pelos parapeitos. A luta é brutal e sem misericórdia. Homens colidem uns contra os outros com toda a força, espadas tilintam e escudos se partem sob golpes ferozes. Você vê um dos defensores ao seu lado ser atingido por um machado no ombro, caindo para trás com um grito sufocado. Outro arqueiro empurra um atacante com todas as forças, lançando-o para o vazio além das muralhas. Há uma crueza nesse tipo de combate que você nunca imaginou presenciar. O cheiro de suor e sangue mistura-se ao ar gelado da manhã. E o chão, sob seus pés, começa a ficar escorregadio com a lama e o sangue que escorre. Historiadores ainda discutem se as batalhas travadas nas muralhas durante os cercos eram, de fato, tão caóticas quanto os relatos sugerem. Alguns afirmam que havia uma ordem tática nos movimentos dos defensores, enquanto outros dizem que, quando o inimigo chegava às muralhas, tudo se resumia à sobrevivência pura e simples. Você não sabe em qual dessas versões acreditar, mas o que está diante dos seus olhos parece mais um caos organizado. Os soldados empurram e lutam com uma intensidade feroz, determinados a manter os invasores afastados a qualquer custo. A torre de cerco, no entanto, não é a única ameaça. Você ouve um barulho ensurdecedor vindo da base da muralha, como se algo estivesse sendo arrastado. Ao espiar por uma das ameias, seu coração quase para. Um enorme ariete de madeira reforçado com ferro está sendo empurrado em direção ao portão principal. Soldados inimigos o protegem com grandes escudos avançando em ritmo constante. A cabeça do ariete, moldada em metal, tem o formato de um carneiro, um símbolo de força e destruição. Eles vão tentar derrubar o portão. Alguém grita, e uma nova onda de pânico percorre os defensores. As catapultas continuam a disparar, agora focando em enfraquecer os arredores do portão. A cada impacto, a estrutura treme, pedaços de madeira se partem, e você sente o chão vibrar sob seus pés. A sensação de vulnerabilidade é esmagadora. Se o portão ceder, os invasores entrarão em massa, e o que foi até agora um confronto equilibrado se tornará um massacre. Você dispara mais uma flecha, atingindo um dos soldados que empurrava o ariete. Ele cai para trás, mas logo é substituído por outro. Eles não recuam. A torre de cerco, agora conectada às muralhas por ganchos, continua despejando soldados. A linha de defesa começa a ceder em alguns pontos, e você percebe que não se trata apenas de força, mas de pura exaustão. As mãos doem de segurar o arco. Os braços ardem com o esforço, e o ar frio parece cortar seus pulmões. Ainda assim, você permanece firme. Não há para onde correr. A muralha é seu refúgio e sua prisão. E o inimigo, implacável, não parece disposto a desistir tão cedo. Os primeiros raios de sol surgem no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e vermelho, mas a beleza da cena é completamente ofuscada pelo caos que se desenrola sobre as muralhas. Os gritos de combate, o som metálico das lâminas se chocando e os estalos secos das catapultas não cessam. A torre de cerco, agora completamente encostada nas ameias, se torna um portal para o inferno. Soldados inimigos continuam a transbordar dela, como uma maré incessante. Você se posiciona ao lado dos outros arqueiros, o braço já cansado de tanto puxar a corda do arco, mas a adrenalina empurra o cansaço para o fundo da mente. Uma flecha, após a outra, você dispara contra os invasores que tentam ganhar espaço sobre a muralha. Alguns caem, atravessados pelos projéteis. Outros, protegidos por armaduras e escudos, avançam sem hesitar. Historicamente, o uso de torres de cerco era uma tática devastadora. As estruturas eram projetadas para igualar a altura das muralhas, permitindo que os soldados invadissem de forma direta e organizada. Os defensores, muitas vezes, eram empurrados para recuar, pois lutar em campo aberto sobre as muralhas estreitas era um convite ao desastre. Era uma engenharia tão precisa que, em alguns cercos, os atacantes conseguiam atravessar dezenas de soldados por vez, forçando batalhas sangrentas em espaços mínimos. Estão recuando! Alguém grita ao seu lado,
E por um instante você sente um alívio percorrer o corpo. Mas a sensação dura pouco. Ao olhar para o campo, você percebe que o recuo não é um sinal de desistência, mas uma preparação. Os soldados inimigos se reorganizam em fileiras ordenadas enquanto tambores começam a ressoar com um ritmo constante e ameaçador. Eles vão tentar de novo. O comandante murmura ao seu lado, limpando o sangue da lâmina contra a própria túnica. E da próxima vez não vão parar até derrubarem esse portão. O ariete, posicionado estrategicamente em frente ao portão principal, é reforçado com ainda mais soldados, que se enfileiram em torno dele com grandes escudos. Eles começam a avançar de novo, empurrando o tronco maciço de madeira contra a estrutura envelhecida. Arqueiros, preparem-se! O comandante grita, a voz rouca ecoando pelos parapeitos. Você se coloca em posição, os dedos firmes na corda do arco, mirando os homens que protegem o ariete. Flechas são disparadas em ondas, atingindo os escudos de madeira com sons secos e surdos. Poucas atravessam, e os invasores continuam a avançar, passo a passo, enquanto o ariete é impulsionado, com uma força implacável. Bum! O som do impacto é profundo e reverbera pelos muros. As portas de madeira reforçadas com barras de ferro estremecem, mas se mantêm firmes. Por enquanto, de novo, você ouve os gritos do outro lado, e mais uma vez o tronco pesado é impulsionado contra o portão. Os defensores começam a lançar pedras, óleo quente e até mesmo areia fervente sobre os atacantes, mas os escudos são espessos, e os homens se mantêm agrupados, avançando em sincronia com os golpes do ariete. Historicamente, havia formas criativas de se defender contra um ariete. Em alguns cercos, os defensores lançavam correntes de ferro por entre as fendas dos portões para prender o ariete no meio do caminho. Em outras ocasiões, construíam barricadas internas para reforçar as portas por dentro, e havia até relatos de tentativas de atear fogo aos troncos de madeira, embora essa tática raramente fosse eficaz sob ataque contínuo. Mas aqui, a cidade está sem esses luxos. A madeira do portão range a cada novo golpe, e você sente o chão tremer sob seus pés. Eles não vão parar. Alguém murmura, a voz tremendo. E ele está certo. Os ataques continuam incansáveis. Você dispara mais algumas flechas, mas o avanço é implacável. A cada impacto, lascas de madeira se soltam do portão, caindo aos poucos no chão de pedra. O comandante ao seu lado franze o senho, os olhos analisando a situação. Vamos precisar de reforços aqui. Ele se vira para um dos mensageiros que parte em disparada para o centro da cidade. Mas você sabe que reforços são escassos. A cidade está cercada há semanas, e os recursos estão se esgotando rapidamente. A sensação de claustrofobia aumenta quando você percebe que as opções estão ficando cada vez mais limitadas. De repente, um estrondo ecoa pelo campo. Você olha para a esquerda e vê com horror que outra torre de cerco começa a se mover em direção à muralha oposta. É menor do que a primeira, mas avança com uma velocidade alarmante. Eles estão atacando em 2 pontos. Um dos soldados grita apontando para o novo avanço. O comandante cerra os dentes, os punhos fechados com força. Eles querem dividir nossas forças. Malditos! Você observa enquanto os arqueiros tentam repelir a nova ameaça, mas a torre está bem protegida, avançando com determinação. E por um instante você se pergunta se há como resistir. Se o portão ceder e aquela segunda torre alcançar a muralha, será impossível conter o fluxo de soldados inimigos. Se preparem, o comandante grita, a voz repleta de determinação. Não vamos deixar esses desgraçados entrarem. A sensação de desespero cresce, mas é sufocada por um sentimento feroz de sobrevivência. Você ajeita o arco novamente, puxando a corda, com força e mirando o inimigo. Se este é o momento decisivo, então você está decidido a lutar até o fim. A manhã avança sem piedade e os raios de sol agora iluminam plenamente os horrores que se desenrolam sobre as muralhas e aos pés do portão principal. Os soldados inimigos continuam empurrando o ariete, as investidas ritmadas como um tambor de guerra. Pum! O tronco maciço se choca mais uma vez contra a madeira reforçada. A cada impacto, lascas se espalham,
Pequenas rachaduras começam a se formar, e o som profundo do golpe reverbera pelo chão de pedra, fazendo seus dentes vibrarem levemente. Ao seu lado, os arqueiros continuam disparando sem cessar, mas você pode ver o cansaço em seus olhos. As cordas dos arcos estão desgastadas, os dedos calejados e ainda assim, não há tempo para descansar. Os ataques são incessantes, e a cada onda repelida, outra parece surgir, mais numerosa e mais determinada que a anterior. Historicamente, a resistência a um cerco dependia não apenas da capacidade de defesa, mas também do moral dos defensores. Cidades que resistiam por semanas, às vezes meses, precisavam manter seus soldados motivados, mesmo diante do desespero. Era comum que líderes tentassem encorajar seus homens com promessas de glória, ou até mesmo distribuindo rations especiais de comida e bebida. Em algumas situações, bardos e músicos eram trazidos para tocar músicas de guerra sobre as muralhas, tentando incutir coragem aos que lutavam. Mas aqui, sob os impactos do ariete e o avanço constante da torre de cerco, a moral é um recurso, tão escasso quanto a comida. Eles estão rachando o portão. Alguém grita e a notícia se espalha como um incêndio. Você se aproxima, os olhos fixos na grande porta de madeira. As rachaduras, antes finas como teias de aranha, agora se entrelaçam como raízes de uma árvore, ameaçando ceder a qualquer momento. Reforcem o portão. O comandante grita, a voz rouca de tanto berrar ordens. Soldados correm carregando vigas de madeira, empilhando sacos de areia e até mesmo móveis improvisados para fortalecer a barreira. Mas todos sabem que isso é apenas um paliativo. Se o ariete continuar batendo, é apenas uma questão de tempo. A torre de cerco menor que se aproximava da muralha oposta finalmente encosta nas pedras gastas. Você consegue ver os soldados inimigos posicionando tábuas de madeira, criando pontes improvisadas para cruzar o espaço entre a torre e a muralha. Os defensores correm para aquela posição, mas é difícil repelir o avanço sem abrir mão da proteção do portão principal. Eles estão dividindo nossas forças, murmura um dos arqueiros ao seu lado, a expressão pálida de exaustão. Você percebe que ele está certo. A estratégia é clara: criar múltiplos pontos de pressão para que os defensores não consigam se concentrar em apenas um local. Os tambores do exército invasor continuam a ressoar, um som profundo e constante marcando o ritmo da destruição. Não vamos aguentar assim. Alguém grita, a voz embargada de medo. Mas então, algo inesperado acontece. Um som estridente corta o ar, um apito longo e agudo que ecoa por todo o campo de batalha. O ariete para. Os soldados na torre de cerco interrompem o avanço. Você pisca, confuso, tentando entender o que está acontecendo. Eles estão recuando? Um dos defensores pergunta, a voz repleta de descrença. E de fato, os invasores começam a se afastar lentamente, organizados em fileiras ainda protegidos por seus escudos, mas se distanciando do portão e das muralhas. O comandante ao seu lado observa com um olhar desconfiado, as sobrancelhas arqueadas. Isso não faz sentido, ele murmura, mais para si mesmo do que para os outros. Historicamente, recuos repentinos durante cercos não eram incomuns. Às vezes, serviam para reorganizar tropas, testar as defesas ou até mesmo para preparar uma investida mais intensa. Em outras ocasiões, eram estratégias psicológicas para instilar uma falsa sensação de alívio nos defensores. E é exatamente essa última possibilidade que faz um calafrio percorrer sua espinha. Você se vira para o campo, tentando entender o motivo do recuo. E então você vê um estandarte negro erguido no centro do exército inimigo, trêmula ao vento. De longe, parece um lobo, ou talvez um dragão estilizado. Soldados se organizam em formação perfeita ao redor dele. E ao seu lado, algo gigantesco está sendo arrastado para a linha de frente. Deus nos ajude. Sussurra um dos arqueiros ao seu lado, os olhos arregalados. Você pisca, tentando focar melhor. É uma catapulta. Mas não uma catapulta comum. Ela é monstruosa em tamanho,
As rodas reforçadas com ferro, e a corda que segura o braço parece grossa como o tronco de uma árvore. Ela é puxada por dezenas de homens e posicionada bem em frente aos portões da cidade. Aquilo vai derrubar o portão com um único disparo, murmura o comandante, a expressão endurecida pela resignação. Os tambores recomeçam, lentos e ameaçadores. O braço da catapulta é puxado para trás, e você vê um grupo de soldados carregando um imenso bloco de pedra, quase do tamanho de um pequeno carro, para a base da máquina. Você engole em seco, o coração batendo forte no peito. Não há mais reforços para o portão, não há mais tempo. A muralha oposta ainda está sob ataque e os defensores mal conseguem conter os invasores que atravessaram pela torre de cerco. O comandante se vira para você, os olhos cansados, mas firmes. Prepare-se. Quando aquilo acertar, nós vamos precisar de toda a força que tivermos para segurar o avanço. Você assente, sentindo o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros. O silêncio se espalha por um breve momento, como o último suspiro antes da tempestade. Então, o braço da catapulta se solta. O ar vibra com o movimento. O som é quase ensurdecedor. Você observa, como em câmera lenta, a pedra gigante riscando o céu, uma sombra monstruosa que se aproxima com velocidade devastadora. O impacto é como o rugido de um trovão. A madeira estilhaça, o ferro se dobra, e o portão cede. A poeira ainda está suspensa no ar quando os primeiros gritos ecoam pelas ruas internas da cidade. O portão principal, outrora símbolo de segurança e resistência, agora é um amontoado de destroços fumegantes. O bloco de pedra arremessado pela catapulta inimiga abriu caminho como uma avalanche de destruição, arrastando fragmentos de madeira e ferro, derrubando barricadas improvisadas e deixando um vazio enorme por onde a luz do dia se infiltra como um invasor indesejado. Você se ergue entre os escombros, os ouvidos unindo e a visão embaçada pela poeira. Ao seu redor, os soldados se levantam aos tropeços, alguns feridos, outros simplesmente atordoados. A muralha treme com o eco do impacto, e um silêncio inquietante paira no ar por um breve instante, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Mas o silêncio não dura. Eles estão entrando, um grito corta o ar, e você se vira para a abertura escancarada. Através das fendas e da nuvem de poeira, sombras começam a se mover. Primeiro são figuras isoladas, exploradoras, sondando o terreno. Em seguida, como uma enchente inevitável, os soldados inimigos transbordam pelos destroços, escudos erguidos e espadas em punho, avançando em formação cerrada. Historicamente, quando os portões de uma cidade cercada eram rompidos, as defesas internas se tornavam uma última linha de resistência desesperada. Algumas cidades erguiam barricadas secundárias em ruas estreitas, aproveitando a arquitetura labiríntica para criar pequenos pontos de estrangulamento. Em Paris, durante o cerco de 885, os defensores construíram paredes improvisadas em becos para reduzir a movimentação dos vikings invasores. Em Constantinopla, os bizantinos utilizavam fogo grego para incinerar grupos de atacantes que ousavam atravessar os portões. Mas aqui, as defesas internas são escassas, e os invasores parecem saber exatamente onde atacar. Barricadas, rápido, levantem barricadas. O comandante grita apontando para os becos laterais. Você corre junto com outros soldados arrastando caixotes, barris e até mesmo pedaços de mobília para bloquear as passagens. O som das espadas se chocando com escudos já pode ser ouvido. Atrás de você, seu coração acelera. Eles estão próximos demais. Não deixem que avancem para a praça. O comandante urra, a voz rouca. Se eles tomarem a praça, estamos perdidos. A praça central é o coração da cidade. É ali que as reservas de alimentos estão armazenadas, onde as últimas linhas de defesa se organizam e onde os civis se escondem, esperando que as muralhas resistam. Você consegue ouvir o murmúrio distante de crianças chorando, vozes abafadas de pessoas rezando por um milagre, enquanto você empilha mais uma cadeira contra a barricada improvisada. Um impacto,
Forte sacode a barreira, e você se afasta instintivamente. As lâminas das espadas inimigas começam a atravessar as frestas entre os caixotes, buscando pontos fracos. Segurem firme! Alguém grita, mas a voz se mistura aos sons metálicos e aos gritos de dor. As espadas continuam a perfurar a madeira, e em um instante aterrorizante, uma mão surge por entre os caixotes agarrando a gola da sua túnica. Você recua com um pulo, tropeçando para trás enquanto a mão é puxada de volta, substituída por uma lâmina que perfura o espaço vazio. Historicamente, essas invasões violentas eram rápidas e letais. Durante o cerco de Jerusalém em 1099, quando os cruzados romperam os portões da cidade, estima-se que milhares de defensores e civis foram massacrados em questão de horas. As ruas se tornaram ribeiros de sangue, e as tentativas de fuga eram impedidas por barricadas e soldados posicionados estrategicamente. A tomada do portão era o início do fim para a maioria das cidades medievais. Você não pode deixar isso acontecer aqui. Empurrem! O comandante surge ao seu lado, os olhos arregalados e a armadura coberta de poeira. Se eles passarem, é o fim. Você se junta ao esforço, empurrando contra os caixotes, tentando forçar os invasores para fora. Mas eles são muitos, e você sente a barricada se mover centímetro por centímetro. Arqueiros, o comandante grita. Tragam os arqueiros. Um grupo de soldados surge pelos lados, arco em mãos, flechas já posicionadas nas cordas. Eles miram por entre as fendas da barricada e disparam, os projéteis unindo pelo ar e atingindo os inimigos, que tentam atravessar. Gritos de dor ecoam do outro lado e por um momento o avanço parece cessar. Você respira fundo, o peito subindo e descendo com esforço. Mas não há tempo para descanso. Isso só vai segurá-los por alguns minutos. O comandante murmura, limpando o suor da testa. Precisamos de uma estratégia melhor. O que fazemos? Você pergunta, tentando controlar a respiração. Ele olha para você, os olhos cheios de determinação. Vamos queimar as passagens. Se não conseguirmos segurá-los, vamos torná-las intransponíveis. A ideia é arriscada, mas faz sentido. Se eles não conseguirem atravessar as ruas que levam à praça, isso compraria tempo suficiente para organizar as defesas. Vocês dois, ele aponta para você e outro soldado. Vão até os armazéns e tragam óleo. Rápido. Você assente, sentindo as pernas tremerem de cansaço, mas corre mesmo assim. A adrenalina empurra seus músculos além do limite, e cada passo parece ecoar em sua mente. Rápido, mais rápido. Os armazéns ficam próximos à muralha interna, e quando você chega, os guardas já estão abrindo as portas, revelando barris de madeira empilhados. Sem pensar duas vezes, você e o outro soldado rolam os barris até o centro da rua principal, sentindo o peso arranhar a pedra sob seus pés. Derramem, o comandante grita, já de espada em punho, aguardando o avanço inimigo. Você vira o primeiro barril e o óleo se espalha pela rua como uma poça escura e densa. O cheiro é forte, quase sufocante, mas necessário. Os invasores, percebendo o movimento, começam a investir contra a barricada com mais força, empurrando caixotes e atravessando lâminas por entre as brechas. Agora! O comandante ergue a tocha, o fogo tremulando em sua mão. Com um movimento firme, ele arremessa o fogo contra o óleo espalhado. Fush! As chamas se alastram rapidamente, engolindo o caminho com uma voracidade quase viva. Os soldados inimigos recuam com gritos de surpresa. Alguns ainda são pegos pelas labaredas, tropeçando em agonia enquanto as chamas devoram suas roupas e armaduras. Você observa, os olhos arregalados, enquanto o fogo bloqueia o caminho principal, transformando a rua em um corredor de chamas. A primeira investida foi contida, mas você sabe que isso não será suficiente para segurá-los por muito tempo. O calor do fogo ainda brilha intensamente à sua frente, a luz das chamas dançando nas paredes de pedra que cercam a cidade. Você respira fundo. O cheiro acre de fumaça enche suas narinas, enquanto o crepitar do fogo parece dominar o cenário. Por um momento é como se o tempo tivesse desacelerado. Você está em um palco rodeado por sombras e ruídos abafados,
observando as consequências do seu esforço desesperado para segurar o avanço inimigo. Os invasores, embora retardados pelo fogo, não demonstram intenção de desistir. Vocês mal tiveram tempo para recuperar o fôlego, quando começam a ouvir o ruído metálico das ferramentas sendo usadas contra as barricadas remanescentes. Martelos e alavancas trabalham incessantemente para derrubar os obstáculos que você e os defensores lutaram tanto para erguer. O cerco não é apenas uma questão de força bruta, mas de persistência implacável. Você se volta para a estreita, fiel ao lado, onde alguns dos seus companheiros já começaram a preparar uma linha de defesa alternativa, armando hastes e lançando flechas contra qualquer sombra que se aproxime. A rua se transforma em um labirinto de tensão e medo, e você sabe que sua sobrevivência depende de estar sempre um passo à frente. Historicamente, durante o cerco de Orleans em 1429, os defensores franceses usaram táticas similares para retardar os ingleses, incluindo incêndios controlados e barricadas improvisadas em pontos estratégicos. Essa resistência feroz durou meses, e foi apenas graças à liderança de Joana d'Arc e ao cerco rigoroso que a cidade foi salva. Mas você não é Joana, e o cenário aqui é muito menos heróico. Você é apenas uma pessoa comum tentando se manter viva enquanto o mundo desmorona ao seu redor. Enquanto observa os soldados inimigos utilizando escadas para escalar as muralhas mais baixas, você sente o peso da situação. Não há como fugir da realidade brutal do cerco. Ele é um teste constante de paciência, coragem e, acima de tudo, resistência física e mental. Entre os muros, as conversas são abafadas, as ordens, gritadas em voz alta, para se sobrepor ao som dos impactos e das flechas. Você se lembra de um detalhe curioso que aprendeu recentemente. Durante um cerco em Muret, em 1213, uma defesa improvisada com lama e esterco foi utilizada para endurecer as paredes de madeira, criando uma barreira inesperadamente resistente ao fogo inimigo. Às vezes, os métodos mais estranhos podiam significar a diferença entre a vida e a morte. Você se pergunta se historiadores discutem o quanto essas pequenas invenções foram decisivas. Afinal, a sobrevivência em um cerco não depende apenas da força do exército, mas também da engenhosidade dos defensores, que precisavam improvisar rapidamente com o que tinham à mão. De repente, um som distante quebra sua concentração. O bater pesado de tambores de guerra, acompanhados por um coro gutural que sobe das fileiras inimigas. Eles estão preparando algo maior, uma investida final, talvez. Você sente o arrepio da ansiedade subir pela espinha, aquele frio na barriga que só o medo real pode causar. Preparem-se. Um oficial próximo ordena. E você percebe que não há tempo para hesitar. Você pega sua arma com firmeza, tenta ajustar sua postura e observa a névoa da manhã começar a dissipar-se, revelando um campo de batalha pronto para consumir todos os envolvidos. A tensão é palpável. E cada som, cada movimento pode ser o último antes do caos completo. Enquanto isso, uma pequena piada surge em sua mente. Pelo menos em casa, quando sua internet cai, você pode reclamar sem ser atacado por um exército. Uma risada nervosa escapa de seus lábios, um alívio breve em meio ao caos. Você tenta focar, manter a calma e a vigilância. Não é o momento para perder a compostura. Afinal, a qualquer instante, a batalha pela sua sobrevivência dentro destas muralhas pode alcançar seu ponto crítico. O ar está carregado com o cheiro de fumaça, suor e terra revolvida. Uma mistura que imediatamente te transporta para um campo de batalha real. Você sente o peso da armadura, nada comparado a um terno moderno, mas o suficiente para deixar seus músculos cansados em poucos minutos. Cada passo que você dá reverbera pelo chão de pedra, enquanto o som dos tambores de guerra se intensifica, ecoando como o coração acelerado da cidade que tenta resistir. O comandante à sua frente mantém a voz firme, distribuindo ordens rápidas e precisas. Você observa a movimentação dos defensores. Arqueiros se posicionam nos pontos altos das muralhas, lançadores de pedras preparam as catapultas, e soldados se alinham com lanças e espadas prontas para o combate corpo a corpo. A expectativa é palpável.
e o silêncio momentâneo antes da tempestade de aço se aproxima. Você tenta controlar a respiração, lembrando de algo que ouviu em uma aula de história. O cerco de Viena, em 1529, foi marcado pela preparação meticulosa de ambas as forças. Os defensores reforçaram as fortificações, enquanto o exército otomano alinhava suas tropas para um ataque massivo. Porém, historiadores ainda discutem se a resistência prolongada foi mais uma questão de sorte ou de estratégia superior. Ao olhar para os muros, você nota a arquitetura medieval que, apesar dos séculos, ainda mantém uma imponência assustadora. As ameias, os parapeitos e as torres são aliados silenciosos nessa batalha, embora você saiba que até as melhores defesas podem ser vencidas por forças determinadas e recursos adequados. O silêncio é quebrado por um grito estridente, o sinal para o ataque. Você sente o impacto da primeira chuva de flechas cortando o ar, algumas atingindo escudos, outras cravando-se em madeira e pedra. A tensão aumenta, seu corpo entra em alerta máximo. Você se posiciona atrás de um muro, buscando proteção, enquanto o som do metal batendo em metal ecoa pela cidade. Apesar do medo, há um estranho senso de camaradagem entre os defensores. Vocês estão unidos pela mesma causa: resistir ao inimigo e sobreviver, mesmo quando as chances parecem mínimas. Você percebe que, mesmo em meio ao caos, pequenas piadas e sorrisos nervosos ajudam a aliviar a pressão. Um lembrete de que, por trás das armaduras, ainda há humanidade. Um detalhe curioso surge na sua mente. Durante o cerco de Rochester, em 1215, os defensores usaram óleo fervente para derramar sobre os invasores, tentando escalar as muralhas. Uma tática brutal, mas eficaz. Você se pergunta se os historiadores consideram essas práticas como crueldade necessária ou apenas um reflexo da época. Enquanto a batalha se intensifica, você sente o calor do combate aproximando-se, os sons se tornando mais próximos e pessoais. O barulho das lâminas, os gritos de dor, o choque dos escudos, tudo isso compõe uma sinfonia aterradora e hipnotizante. Você se prepara para o inevitável confronto, sabendo que sua vida depende de cada movimento, de cada decisão tomada, nos próximos minutos. E mesmo que a sobrevivência pareça improvável, você está determinado a lutar, porque desistir nunca foi uma opção. O clamor da batalha alcança seu auge, e você sente o chão tremer sob os pés enquanto os invasores finalmente rompem parte das defesas externas. É como estar no meio de uma tempestade elétrica. O ruído é ensurdecedor, as luzes são as faíscas das espadas que se chocam, e você está no epicentro de tudo isso. Você se move com rapidez, desviando de golpes enquanto tenta manter o equilíbrio. O calor do ferro se mistura com o suor que escorre pelo seu rosto, e o cheiro de fumaça e sangue permeia o ar. Em um momento você quase tropeça sobre um escudo caído, mas consegue se recuperar rapidamente. Não há espaço para erros aqui. Os gritos dos feridos e dos que ainda lutam ressoam ao seu redor, e o tempo parece desacelerar enquanto você observa a fúria no rosto dos soldados inimigos. Eles não estão apenas lutando por conquista, mas por sobrevivência, assim como você. Você lembra de uma curiosidade excêntrica. Durante o cerco de Constantinopla em 1453, os defensores usaram bolas de fogo cobertas por piche para tentar incendiar os navios inimigos. Uma técnica que misturava inovação e desespero. Historiadores ainda discutem se essa estratégia teria sido eficaz se não fosse pela superioridade numérica do inimigo. Enquanto luta, você percebe que a disciplina e o treinamento fazem toda a diferença. Soldados que sabem coordenar seus ataques e defender suas posições conseguem manter a linha, enquanto outros, menos experientes, caem rapidamente. Você também sente uma pontada de humor sombrio pensando em como, hoje, reclamar da lentidão do Wi-Fi parece um problema menor comparado a estar em meio a um cerco medieval. A batalha continua feroz, mas você sabe que, para sobreviver, precisa encontrar um momento para respirar, planejar e agir com inteligência, não apenas força bruta.
O eco das últimas investidas ressoa pelo campo, e você sente o cansaço se acumulando nos músculos, como se cada passo fosse mais pesado do que o anterior. O céu acima está cinzento, ameaçando uma tempestade, como se até a natureza estivesse em sintonia com o drama que se desenrola ali embaixo. Você percebe que a defesa está começando a ceder. Pequenos vazios surgem nas muralhas e portões, pontos que antes eram impassíveis começam a mostrar fragilidades. É um lembrete cruel de que a resistência tem um prazo, e que o inimigo não vai parar até conquistar cada pedra daquele lugar. Por um momento, você pensa no suprimento de comida e água dentro da cidade. Sabe que, historicamente, durante cercos, como o de Masada em 73 d.C., a escassez foi um dos maiores inimigos dos defensores. A fome e a sede corroeram a moral e a força, muitas vezes levando à rendição ou a decisões desesperadas. Essa lembrança lhe dá um frio na espinha. Você não quer ser aquele que sucumbe não pela espada, mas pela falta do básico para viver. Um detalhe curioso cruza sua mente. Em alguns cercos medievais, as pessoas recorreram a dietas improváveis, como comer papel, couro ou até mesmo gatos. Um testemunho das condições extremas enfrentadas. Você nota que, apesar do medo, ainda há sinais de esperança. As mulheres e crianças, escondidas em abrigos subterrâneos, rezam e cantam, tentando manter viva a chama da fé e da esperança. Os historiadores ainda debatem se essas expressões de fé tinham um impacto real na resistência dos cercados, ou se eram apenas um reflexo da necessidade humana de esperança diante do sofrimento extremo. Enquanto observa o cenário, você percebe que, para sobreviver a um cerco medieval, não basta apenas força e coragem. É preciso também um equilíbrio delicado entre resistência física, mental e emocional. Você tenta alongar os músculos rígidos enquanto prepara sua mente para o que ainda está por vir, sabendo que a luta está longe de terminar. As horas se arrastam, e o ambiente ao seu redor parece afundar em uma espécie de limbo, onde o tempo perde a sua rigidez habitual. O som constante do vento frio misturado aos gemidos distantes de feridos cria uma trilha sonora melancólica que acompanha cada movimento seu. Você observa os rostos exaustos dos seus companheiros, olhos semicerrados, mãos tremendo, corpos marcados pela batalha. A escuridão da noite começa a tomar conta, e com ela, uma sensação quase surreal de calma antes da próxima tempestade. Você pensa em como os defensores do cerco de Carcassonne, na França, sobreviveram durante meses apenas com o que conseguiam, cultivar em pequenos jardins escondidos dentro das muralhas. Esse detalhe curioso revela a engenhosidade e o instinto de sobrevivência humanos em sua forma mais pura. Ainda assim, os historiadores debatem se tais práticas poderiam realmente prolongar um cerco, ou se eram simplesmente medidas desesperadas, que pouco mudavam o resultado final. Enquanto caminha pelos corredores sombrios do castelo, você sente o frio da pedra contra a pele, a textura áspera e fria que lembra um pouco o concreto moderno, mas com uma história muito mais rica e perigosa. De repente, um sussurro de esperança. Alguém anuncia que reforços estão a caminho, embora ninguém saiba exatamente quando ou se eles realmente chegarão a tempo. Você fecha os olhos por um momento, imaginando um futuro onde o sol volta a brilhar sobre essas muralhas, onde o cheiro da fumaça se dissipa e o silêncio substitui o caos. Ainda assim, o peso da incerteza permanece, uma sombra constante que acompanha cada pensamento. Você se prepara mentalmente para a próxima fase do cerco, sabendo que sua força interior será tão testada quanto seu corpo. O amanhecer chega tímido, filtrando uma luz fraca através das frestas das muralhas. O ar está pesado, carregado com a mistura de umidade e o cheiro pungente de madeira queimada e ferro. Você sente cada músculo doer, como se tivesse carregado o peso do mundo durante a noite inteira. Enquanto caminha pelo pátio destruído, observa os destroços, arcos partidos, lanças amassadas, pedaços de armadura abandonados. É um cenário que lembra um pouco as fotos de desastres naturais que você vê hoje em dia. Mas aqui, a destruição foi causada pela mão humana, pela fome, pelo medo e pela luta pela sobrevivência.
Você lembra de um fato conhecido? Durante o cerco de Orleans, em 1429, a chegada de Joana d'Arc foi o ponto de virada que inspirou os defensores a resistir até o fim. Historiadores ainda discutem se foi a estratégia dela ou o momento político que realmente mudou o curso da batalha. Um detalhe curioso cruza sua mente. Durante alguns cercos, como o de Leningrado na Segunda Guerra Mundial, que, embora muito posterior, compartilha paralelos surpreendentes. As pessoas recorriam a soluções extremas, incluindo a fabricação de roupas com sacos de papel para se proteger do frio. Você pensa em como, mesmo com toda a tecnologia e avanço, a essência da luta pela sobrevivência permanece quase a mesma. É uma batalha contra o tempo, contra o ambiente e contra o próprio desespero. O ambiente ao seu redor parece respirar com você, e você sente uma conexão estranha, quase hipnótica, com aquele lugar que, apesar de tudo, representa resistência, história e humanidade. Enquanto o sol sobe mais alto, você percebe que o cerco está longe de terminar, mas que dentro dessa tormenta há algo maior: a vontade indomável de sobreviver. O som distante de trombetas anuncia que o cerco está prestes a chegar a uma fase decisiva. Você sente uma mistura de tensão e exaustão, como se cada fibra do seu corpo estivesse prestes a se romper. Mas sua mente insiste em continuar, te mantendo alerta e focado. As últimas horas foram um turbilhão de emoções: medo, esperança, desespero e coragem, todas misturadas em um caldeirão que parece não ter fim. O tempo, embora implacável, parece dilatar e comprimir conforme a intensidade dos acontecimentos. Você se lembra das histórias dos defensores de Montségur, que em 1244 enfrentaram o cerco dos cruzados albigenses, mantendo-se firmes até o último momento, um exemplo extremo de resistência e sacrifício. Historiadores ainda discutem se a rendição poderia ter sido evitada ou se era inevitável diante das circunstâncias. No meio do caos, um momento inesperado de humor. Você pensa em como as redes sociais hoje transformariam essa situação? Imagine os stories de um cerco medieval, com hashtags como "e sobrevivendo ao caos" ou "cansado mais resistente". Apesar do cenário sombrio, pequenos gestos de humanidade brilham, como um soldado compartilhando seu pouco de água com um companheiro ferido, ou um sussurro de encorajamento que atravessa o campo de batalha. Você sente que, para sobreviver a um cerco medieval, não basta apenas força física e estratégia, mas também a capacidade de manter a esperança viva em meio à escuridão. A batalha final está se aproximando, e você se prepara para enfrentar o que vier, sabendo que cada momento vivido aqui é um testemunho da resiliência humana.